Bom dia, irmãos. Tempo muito oportuno aí, né? A mesa tá bonita. Vamos lá então, nós estamos este mês e o mês que vem também fazendo essa série Fé, Esperança e Amor em cima da carta dos Tessalonicenses. Então algumas lições preciosas aí para a nossa vida. E nós iniciamos com o Val falando aqui em Atos 17 sobre a plantação dessa igreja de Tessalonicenses. O que acontece ali quando Paulo está pregando? Nós temos dois grupos ali, um crê, a gente não sabe a quantidade de pessoas, mas um grupo vem a crer, e outro grupo, ele se revolta contra a pregação de Paulo, faz uma sedição, eles prendem Jason e Paulo e os arrasta e os leva até um tribunal. Aí os irmãos ali entendem que é melhor Paulo fugir de Tessalônica, porque ele corria risco de vida. Logo, em 3 semanas apenas, nasce uma igreja em Tessalônica. Devido a Paulo ter que sair correndo dali, surgem muitas dúvidas na mente do pessoal de Tessalônica. Então eles ficam com dúvida de um monte de coisa. Imagine, nasce uma igreja em 3 semanas. O líder sai correndo nessas 3 semanas. O pessoal fica, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Muita dúvida, inclusive sobre a volta de Jesus. Há muita dúvida, inclusive, sobre a volta de Jesus. E aí o que acontece? Finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele por algumas vezes tentou visitar ali os Tessalonicenses, mas eu não sei por que motivo, Satanás barrou Paulo, e Paulo não conseguiu ir, mas Paulo conseguiu enviar Timóteo. É interessante, né? Satanás barra Paulo, mas não barra Timóteo. Aí você encontra com os pregadores da prosperidade, eles vão dizer que Paulo não tinha fé, mas Timóteo tinha, porque Timóteo conseguiu ir, mas Paulo foi barrado. E quando Paulo chega lá, Paulo ele fica sabendo de algumas, aliás, quando Timóteo chega lá, algumas questões são levantadas, boas notícias e má notícias. Então ele retorna e conta para Paulo. Quais são as boas notícias que eles ficam sabendo? O que o Fabiano falou para a gente semana passada, sobre o capítulo 1, que a fé dos Tessalonicenses era fera demais, era contagiante, eles eram exemplo para toda a região. E qual que é a má notícia? É que eles estavam desconfiados das motivações de Paulo. Eles estavam fazendo algumas acusações de Paulo. Paulo, qual que é a sua intenção, cara? Vem aqui, prega, sai correndo, não fala nada. Há alguns rumores sobre Paulo. Então a gente entra no capítulo 2, que vai abordar essas acusações contra Paulo, porque Paulo, ele tinha, eu vou usar essa expressão, uma espécie de ficha criminal, porque Paulo tinha acabado de ser preso lá em Filipos, e ele tinha uma ficha criminal e uma fama que não era muito boa não, a fama de Paulo. Ok? Então isso chega neles também lá. Como é que vocês vão dar crédito para um cara que acabou de ser preso, etc e tal? É claro que não é por causa da índole de Paulo, ok? E o que acontece? Eles já tinham fama de aonde aquele pessoal chegava, eles alvoroçavam tudo, inclusive o mundo daquela época. E o pior de tudo, que havia alguns missionários pagãos, que esses caras era uma espécie de mágico, de místico, de filósofo. Sabe o que esses caras faziam? Eles usavam da facilidade de eloquência, de palavras, para perverter o povo, para ganhar o dinheiro do povo. Eles falavam, depois passavam ali a salva de dinheiro, o povo jogava o dinheiro. Usavam também essa facilidade de comunicação até para arrastar mulheres para a cama. Então eles tinham essa malícia em todos os sentidos. Então Paulo poderia facilmente ser confundido com um missionário pagão. Então eles tinham tudo isso em mente. Essa ideia dos missionários
de perverter o povo, dinheiro, mulheres, etc. e tal. Alguém até disse que as 3 barras que derrubam um pastor ou derrubam um homem é a barra de ouro, representando dinheiro, a barra da saia, mulheres, e o conhaque São João da Barra, representando. Diz que geralmente são as 3 coisas que derrubam um homem. A linguagem aí do mundão já é, dizem que é truco, torresmo e cachaça. Se por um lado é isso, o outro lado é o truco, torresmo e a cachaça. Essas trincas derrubam o homem também. Logo, se o seu líder, se o seu pastor joga truco, cadê o homem? Rapaz, tem gente que adivinha. Se o seu líder, então a gente pode falar que ele sabe. Se o seu líder, se ele joga truco, comece a orar por ele. Mas se ele já está no torresmo, começa a jejuar por ele, que a coisa está feia. Agora, se ele já está no 3º nível, aí faz igual Paulo falou em 1 Coríntios 5:5, entregue a Satanás para destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, ok? Então, olha só, é essa a visão que eles tinham de Paulo. E aí então, nós entramos no capítulo 2, eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, e a gente vai ler de 4 em 4 versos e vai fazer algumas aplicações. O texto é muito rico, gente. Você vai achar aqui ensinamentos para a plantação de uma igreja, você vai achar aqui ensinamentos da conduta de um líder espiritual, de um missionário, como que uma mensagem tem que ser feita. Então eu vou colocar algumas coisas em que Deus colocou no meu coração, porque o texto é muito rico. Tem muita coisa a se tratar aqui. Diz assim, para aqueles que não trouxeram aí, eu vou projetar aqui também. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Olha só, Paulo está dizendo que a visita que ele fez aos Tessalonicenses não foi inútil. Por quê? Porque gerou vidas salvas lá. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, olha só, sofremos todo tipo de maltratação. Paulo foi preso, mesmo sendo cidadão romano. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo começa a fazer a sua defesa. Ele fala dos frutos, ele fala, olha, se eu fosse um missionário com segundas intenções, igual os pagãos, eu já tinha desistido desse negócio. Por quê? Porque lá em Filipos eu já tomei um cacete, eu já tomei uma surra, que rapaz, se eu tivesse com segundas intenções de ganhar dinheiro com isso, eu já tinha saído fora. Por quê? Porque a mesma mensagem que eu apanhei lá e fiquei preso, é a mesma mensagem que eu anuncio aqui a vocês. Logo, a primeira aplicação que eu queria fazer para as nossas vidas é que Paulo, ele tem um ministério aprovado diante de Deus. Paulo é um homem que a todo tempo passa a luta, ele passa a luta, e ele passa a luta, e ele tem um ministério aprovado diante de Deus. Eu gosto muito da passagem de Atos 20, de 22 a 24. Paulo está despedindo dos presbíteros de Éfeso, e Paulo, olha que bonito, entre lágrimas e choro, e de repente Paulo fala, eu estou indo para Jerusalém, mas eu não sei o que me espera, eu não sei o que está me esperando ali em Jerusalém. Eu só sei de uma coisa, que o Espírito Santo me revelou, que prisões, açoites,
surra, dificuldades me aguardam. Mas para mim, sabe o que vale a pena? É completar a carreira que Deus me deu. Não importa se eu vou sofrer, se eu vou apanhar, se eu vou passar em dificuldades. O que me importa é completar a carreira que Deus me deu. Amados, Deus tem um chamado para a sua vida e para o seu ministério. Como é que você tem encarado o seu chamado diante das provações, das dificuldades que surgem? Infelizmente eu ouço muito líder, muito pastor, usando aquele famoso 3T, né? Estou quebrado, estou cansado, ou está muito difícil? Você acha que na época de Paulo era diferente? Será que aqui no Brasil alguém fica preso por causa do Evangelho, sofre injustiças como Paulo? Sabe para mim, o que frisa o ministério de um homem é quando esse homem ele está no ministério e ele está diante de uma dificuldade. Sabe o que ele faz? Ele não volta atrás, ele não sai fora, ele não desiste. Levantou tal coisa contra o meu ministério, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar tudo para o alto, começar uma outra faculdade e vou largar a mão de tudo isso aqui. Paulo não. Paulo, diante das dificuldades, ele se sente um homem aprovado por Deus. Ele fala: olha, apanhei em Filipos, sabe o que eu vou fazer? Vou tirar férias e todo mundo vai concordar comigo porque eu apanhei. Paulo fala: não, vou dar a meia volta e a mesma mensagem que eu preguei em Filipos, eu vou pregar em Tessalonicenses, e que eu tenha que pagar com a vida, eu vou pregar, porque para mim o que importa, Atos 20, é completar a carreira que Cristo me deu. Amados, como vai a sua vida ministerial? Como vai o chamado que Deus fez para você? Sabe o que entristece meu coração? Às vezes eu encontro com amigos que eu sei que foram pessoas de ministério, de chamado. Quando eu falo com esses amigos, sabe o que ele fala? Eu tenho certeza que no momento Deus me quer fora do ministério, Deus me quer fora do chamado. E Deus te quer onde? Deus te quer correndo atrás de dinheiro para ficar rico nesse mundo? É isso que Deus te quer? Deus te quer você correndo atrás do vento de coisas que são secundárias? Você vai levar quando você partir? Eu nunca entendi as palavras dessas pessoas quando elas me olham e falam assim: não, o que eu sei, eu tenho certeza que no momento, o chamado que Deus fez para a minha vida, Deus não quer. Deus quer que eu não exerça o meu chamado. Eu peço para os irmãos que eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi esse tipo de argumentação. E é bonito que Paulo se defende na prática, mostrando que se ele fosse um charlatão, ele já teria desistido em Filipos. Ele já tinha saído fora. Mas vamos lá que o nosso texto continua. Mais 4 versos aqui. Ele diz assim: vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Olha aqui Paulo sendo acusado de ganância, de querer ganhar dinheiro com o ministério, simplesmente isso. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Olha que bonito, gente. Paulo disse que ele poderia ter sido um peso para eles, poderia ter cobrado deles, porque Paulo vivia do ministério, mas Paulo diz que nem assim. Paulo abre mão e Paulo vai fazer tendas, Paulo vai trabalhar. E olha só, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Guardem essa palavrinha para a gente meditar no final. Paulo está dizendo aqui que se comportou como uma mãe. E quem é mãe tem mais ou menos a ideia do que Paulo está querendo dizer aqui.
Paulo fala: olha, eu não quis roubar vocês, eu não quis tirar nada de vocês, pelo contrário, me comportei como uma mãe diante de vocês. E nessa segunda parte, eu queria comentar rapidamente sobre o caráter de Paulo. Alguém que foi acusado de bajulador ou ganancioso. Bajulador é aquele cara que tem segundas intenções de se aproximar de alguém para tirar algo desse alguém. E você vê isso na mensagem de Paulo, que Paulo ele não alivia, ele não chega para a multidão e fala: todos vocês vão para o céu, porque todos vocês são lindos, são maravilhosos, porque vocês são o melhor e Deus precisa de vocês. Dá uma chance para Jesus. Paulo não tem nada disso. Paulo não negocia princípios do Evangelho. Doa quem doer, no bom sentido. E como eu disse, ele tinha direito de receber. Paulo abre mão disso por amor aos Tessalonicenses. E gente, sabe o que eu acho bonito do chamado ministerial que Deus faz para a vida da gente? Isso é tão forte no coração da gente, é tão forte, que se for o caso, a gente abre mão do salário e vai fazer tendas, talvez no nosso contexto da aula, vender produtos da Jequiti, sei lá o que, para poder fazer um ministério, para poder ver Cristo plantado na vida das pessoas. E isso para mim é fortemente uma marca do caráter de Paulo. Como vai, gente, o nosso caráter diante do chamado que Deus fez em nossa vida? Às vezes eu tenho dificuldade com pessoas que dizem assim: para mim não importa o que as pessoas pensam de mim, para mim não importa o que Oséias pensa de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. Paulo está se defendendo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está se defendendo, porque Paulo sabe que se o mensageiro não tiver crédito, a mensagem também está comprometida. Você vai concordar comigo que se você conhece alguém que não tem uma vida íntegra, e esse alguém vem aqui na frente para pregar, seu coração aí no seu lugar já se fecha. Por mais que esse cara fale uma verdade, você fala: esse cara não dá para ouvir. O contrário é verdade, quando tem alguém que tem uma vida íntegra, e esse alguém está aqui na frente, ainda que ele fale algumas coisas bem simples, você fala: que legal, eu sei que é gente que vive e fala com autoridade. E Paulo, ele tinha essa autoridade. Ele não tinha o seu coração grudado em ganância, em querer ser rico. Nós temos aqui alguns líderes. Meu irmão foi presbítero comigo no Imperial. E gente, como era difícil. Perdoem relatar isso para vocês. Final de ano você sentar com alguns pastores e os pastores dizerem assim para você: eu só continuo aqui se reajustarem o meu salário para X, senão eu estou indo embora. Gente, parece que o Evangelho virou um balcão de negócio. Você consegue imaginar que o maior plantador de igrejas, que é Paulo, ele morre sem um centavo, de forma violenta, abandonado, injustiçado, e feliz porque conseguiu completar a carreira? E a nossa última parte aqui da aplicação, vamos lá, do 9 ao 12, acompanha aí comigo. Ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Olha que bonito. Ele falou de mãe aquela hora, agora ele vai recorrer a pai. Exortando, consolando e dando testemunho
para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino de glória. Vamos lá para a última aplicação. Olha só, eu acho bonito essa parte em que Paulo demonstra um amor sacrificial em vida. Eu acho isso simplesmente lindo. Todo o esforço que Paulo faz, que Paulo fala e que Paulo fazia para ver Cristo implantado na vida de pessoas. Como está difícil hoje ver líderes, vou usar aqui a expressão do livro de Gálatas, que sofrem para ver Cristo implantado em pessoas. Paulo usa a expressão dores de parto. Quem é mulher tem um pouquinho noção do que é dores de parto para ver Cristo implantado em alguém. E é tão bonito que Paulo ele usa a expressão, ele tem a coragem de chamar os Gálatas de insensatos. Por quê? Porque como ele se doou tanto para ver Cristo implantado na vida dos Gálatas, ele tinha qualquer autoridade de chamar os Gálatas de insensatos. Como isso hoje está difícil. Mas sabe, gente, deixa eu dar uma revertida no caso aqui. É importante também a gente fazer essa reflexão. Os pastores que querem ver e se sacrificam para ver Cristo implantado nas suas ovelhas, vou usar essa expressão, no nosso mundo atual acontece o reverso. As ovelhas não querem caminhar. Você olha para alguém e fala assim, vamos marcar para estar junto, vou chutar aí, toda terça-feira, às 5 da tarde. As pessoas te olham assustadas e falam, como? O que aconteceu, pastor? O que aconteceu, líder? O que eu fiz? O que a gente tem que estar junto? Não, eu quero trabalhar alguns aspectos da sua vida como casal, da sua vida financeira, da sua vida com educação de filhos, do seu tempo que você tem investido, e as pessoas hoje, elas não te dão a oportunidade de sofrer dores de parto por elas. Elas entram numa concha, vivem no seu mundo, e se você quiser saber alguma coisa dessa pessoa, você entra no Facebook dela, você entra em qualquer outra rede social e começa ali a ter uma noção. Já vi, esse aqui gosta de carro. Esse aqui já gosta de uma baladinha. Porque pessoalmente hoje você não tem mais esse tempo, você não tem mais a oportunidade de sofrer dores de parto por ela. E Paulo deixa isso claro quando ele se apresenta nesses versos como pai e como mãe. Alguém que quer levar as pessoas à maturidade, alguém que quer dar proteção, cuidado e até mesmo sacrifício. Lembra do que Paulo fala nos versos anteriores? Se fosse preciso, eu daria a minha própria vida. Aquele tsunami que teve tempos atrás e devastou o Oriente, tinha uma cena ali que eu achei formidável. Uma mãe com 2 filhos, e a mãe, era nítido a fome que ela estava passando, e ela encontra 2 pedaços de pão, ela e 2 filhos. Ela pega, divide aquele pedaço de pão e dá para um filho comer e dá para o outro, e sobra um pão. Ela pega esse um pão que sobra, e ela morrendo de fome, ela olha para os 2 filhos ainda com fome, e ela racha o pão e dá para cada um deles. E eles dizem: mãe, a senhora não está com fome. E ela, para não constrangê-los, diz assim para eles: a mãe não está com fome. Porque uma mãe, ela se sacrifica pelo teu filho. É tão bonito uma passagem que tem no livro de 1 Reis, do rei Salomão. Eu acho tremenda aquela passagem. 2 mães brigando por uma criança, passagem conhecida, e Salomão, naquela sabedoria dele, como de ninguém, Salomão fala: eu já sei como é que eu vou decidir essa questão. A senhora fala que é mãe da criança, a senhora também fala que é mãe da criança, dá a criança aí e me dá um serrote. Eu vou serrar a criança no meio, dou metade para uma e metade para outra. E quando ele vai fazer a cena,
a verdadeira mãe levanta e fala: não, pode dar para ela, prefiro ver meu filho com outro do que morto. E aí Salomão diz o quê? Essa é a verdadeira mãe, porque ela prefere ver o seu filho com outro do que morto. E Paulo se coloca como uma mãe e como um pai, alguém que tem um amor sacrificial. E, gente, isso é contra a natureza humana. Paulo, ele só tem um amor assim porque ele foi alcançado por um amor muito maior, extremamente maior, e não teria como num domingo de Páscoa eu deixar de falar de Jesus. Eu quero recorrer a uma passagem que eu tenho meditado, que é o jardim do Getsemane. Se Paulo é um grande missionário, Paulo aponta para o maior missionário de todos, que é Jesus Cristo. E a Bíblia, uma expressão em latim, missio Dei, ela diz que a missão não é nossa, mas a missão é do próprio Deus em entrar nesse mundo e resgatar a humanidade. E naquele jardim, eu acho tremendo, assim como Paulo, olha os comparativos, Jesus também obedece o seu chamado, e ele é o maior exemplo de obediência ao Pai. Você consegue imaginar naquele jardim essa expressão de Jesus? Você consegue fechar os seus olhos e imaginar por um segundo Jesus dizendo: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Jesus fala essas palavras pensando em mim e em você. Sabe o que eu acho bonito na história? Eu amo história, até uma especialização que eu quero fazer. A morte dos mártires, primeiro século. Você pega Justino Mártir, Policarpo e outros homens, Estevão em Atos 17. Sabe o que acontece com esses homens? Esses homens vão para o martírio, esses homens vão rindo, esses homens vão com o rosto brilhando, esses homens vão felizes para o martírio, pelo privilégio de morrer por Cristo, alguns cantando. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, às vésperas da sua morte, diferente dos mártires, Jesus está em agonia. Jesus não está como os mártires felizes cantando, Jesus está agonizado. Isso só me leva a crer em uma coisa, que se o padrão de Deus, se o padrão do amor de Deus é muito maior que o nosso, o padrão de juízo e da ira de Deus é muito maior também. E se Jesus está agonizado, é porque Ele sabe que a morte dele será uma morte diferente de qualquer homem que se passou nessa terra. Você consegue imaginar Jesus orando no Getsemane? Jesus dizendo assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus é uma espécie de cadeira elétrica no nosso tempo. Era algo terrível. Isaías e Ezequiel falam um pouquinho desse cálice. Diz que os homens ficavam cambaleando diante da ira de Deus. Você consegue imaginar Jesus no jardim do Getsemane, cambaleando por causa da ira de Deus? Assim como Paulo, ele faz um sacrifício em vida. Jesus começa ali no Getsemane a experimentar não só a mera ausência do amor de Deus, que é aquele lance que a gente conhece muito bem. Quanto mais tempo você vive com uma pessoa, quando você perde essa pessoa, você sente mais. Se é um namorado de um mês, talvez você não sinta nada. Se é um casamento de 20 anos, se você perde essa pessoa, dizem que a vida também acaba para o outro. Você imagina o pai e o filho juntos numa eternidade toda. Jesus vai se separar do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por amor a mim e a você. E ele não só sente essa ausência do Pai, mas ele sente agora toda a ira de Deus. Eu gosto dessa expressão, quando Deus olha para Adão no jardim do Éden, e diz assim para Adão: Adão, se você me obedecer, eu vou te trazer vida. No jardim do Getsemane, ele diz para Jesus: se você me obedecer, eu vou te trazer morte. E permitam, gente, encerrar essa reflexão
recorrendo às palavras de Jonathan Edwards, puritano do século XVII. Ele diz assim: Deus o colocou à entrada da fornalha. Ele está fazendo um comparativo com a fornalha ardente de Nabucodonosor, ok? Porque Jesus está prestes a morrer, ele está no jardim do Getsemane. Jesus está vendo a sua morte no dia seguinte, então ele está na boca da fornalha. E Jesus continua dizendo assim: para que pudesse olhar para dentro dela. Você irá beber o cálice, como se o pai perguntasse para ele: você irá beber o cálice da minha ira? É legal que Jonathan Edwards usa uma figura que eu acho interessante, como se Deus estivesse com um cálice, colocando debaixo do nariz de Jesus e dizendo assim: você vai beber esse cálice da minha ira por amor ao Anderson. Você sabe o que o Anderson tem feito, o que ele tem pensado. Você vai beber esse cálice por amor ao Val, por amor ao Cauê, um cálice debaixo do nariz de Jesus, perguntando se ele vai beber pelo amor a Oséias. Seu amor, Jesus, ele é tão grande, tão surpreendente, a ponto de você beber esse cálice por amor a eles. E ele continua dizendo: ou eles perecem, ou você perece. Seu amor por eles é tão grande, a tão ponto de tomar o cálice da minha ira. E Edwards conclui: suas dores abundavam, as dores de Jesus abundavam, mas seu amor por nós, por cada um de nós, abundava muito mais. E Jesus bebe o cálice da ira de Deus. Todo o inferno caiu sobre ele, e ele não abriu mão de nós. Seu amor por nós suportou tudo o que o universo poderia lançar contra ele. Gente, se havia algum lugar onde Jesus poderia ter desistido de nós, esse lugar é no jardim de Getsemane. Agora pare e pensa comigo. Se Jesus não desistiu de nós no jardim do Getsemane, eu não sei o que você vem passando na sua vida. Você acha que Jesus é capaz de desistir de nós hoje? Você acha que Jesus não é capaz de completar a boa obra, o qual Ele colocou para realizar em nós? Ele morre a nossa morte, para que pudéssemos ser justificados por Deus e viver em paz com Ele. Eu encerro colocando essas questões. Jesus é o supremo missionário, assim como Paulo. Ele obedece o seu chamado, abre mão de toda a sua glória e morre sem nada, e ama os seus ao ponto de dar a sua vida. E encerro com uma pergunta: o amor de Cristo nos motiva a viver o nosso chamado, ou as nossas buscas idólatras? Irmãos, se o chamado que Deus fez para a sua vida, se o amor dele naquela cruz não motiva você, e o seu coração ainda quer buscar dinheiro, quer buscar juntar bens nessa vida, e faz com que você esqueça do seu ministério, você precisa rever. Semana passada o Fabiano falou para nós sobre a eleição. Olha para Colossenses 3, do verso 12 em diante. Vai dizer que Deus nos elegeu para a salvação, mas Deus nos elegeu para o serviço também. É uma ligação. Mas se o amor dele não constrange você a se dedicar, a exercer o seu ministério, a gente precisa rever o nosso chamado. Vamos achar nossas cabeças, vamos orar? Queria chamar o Fabiano para orar.